O Senhor é indulgente e favorável. Salmo 102. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E assim como está no versículo 1 do Salmo de hoje: bendize a minha alma ao Senhor e todo o meu ser, seu santo nome. E que possamos bendizer a Deus com nossas vidas, com nossas atitudes, lembrando da misericórdia de Deus, o quão bom que Ele é para nós, e que verdadeiramente possamos encontrar o caminho da paz em Deus. A experiência de conversão, de salvação, ela é única. Cada um tem a sua experiência para com Deus. E nós não deveríamos perder um minuto sequer de tal experiência. Na primeira leitura de hoje da profecia de Miqueias, capítulo 7, versículos 14 ao 15 e versículos 18 ao 20, podemos rapidamente olhar aqui para o contexto histórico e cultural. Miqueias, um profeta do século 8 a.C., atua durante um período de grande turbulência para o reino de Judá. Seu ministério coincide com os últimos anos do reinado de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. E ele se concentra na denúncia das injustiças sociais e da corrupção espiritual. Se pararmos para pensar naquilo que diz respeito da história da humanidade, nunca houve um momento sequer que não ocorresse grandes turbulências na sociedade, assim como injustiças sociais e corrupção espiritual. E o livro de Miqueias é dividido entre os oráculos de juízo e de restauração. Devemos sempre lembrar que os profetas eles trazem sim uma necessidade de conversão, apontamentos de injustiças, para que as pessoas verdadeiramente possam voltar o seu coração, sua vida a Deus, mas no final sempre há a esperança da restauração, que Deus possa de fato e que Deus pode transformar a vida das pessoas. E os versículos da leitura de hoje nos lembram que, embora a humanidade muitas vezes se desvie e cometa erros graves, Deus é sempre fiel ao seu pacto. Ele é um Deus de misericórdia que perdoa abundantemente. A grande esperança que se encontra em Miqueias 7 é que, mesmo diante da falha e da corrupção do povo, há a promessa de restauração. O perdão de Deus não é condicional, mas é baseado em sua natureza e promessa. A metáfora de lançar os pecados nas profundezas do mar fala diretamente à nossa experiência de pecado e arrependimento quando nos voltamos para Deus com o coração contrito. Ele nos promete não apenas perdoar, mas também esquecer nossos erros, não os trazendo mais à memória. Vejamos que a misericórdia de Deus, ela não é determinada, mas o nosso tempo que nós temos para a própria vida e para nossas coisas, esse sim, ele é limitado. E na vida cotidiana, essa reflexão nos chama a confiança no perdão de Deus. Em momentos de culpa ou arrependimento, devemos lembrar que Deus não é um juiz implacável, mas um Pai amoroso que deseja a nossa restauração. Assim, a mensagem de Miqueias é um convite para voltar a Deus, sabendo que Ele é fiel para perdoar e restaurar a todos que se arrependem sinceramente. Além disso, a confiança na fidelidade de Deus nos chama a sermos também misericordiosos e perdoadores uns com os outros. E no Evangelho de hoje, em Lucas, capítulo 15, dos versículos 1 ao 3 e versículos 11 ao 32, também trata da misericórdia. O capítulo 15 de Lucas contém algumas das parábolas mais conhecidas de Jesus: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo. O contexto imediato de Lucas 15 é um momento em que Jesus é criticado pelos fariseus
e mestres da lei por acolher pecadores e comer com eles, conforme está nos versículos 1 e 2 deste capítulo. E essas parábolas, então, são contadas para responder a essa crítica e ensinar sobre o amor incondicional de Deus pelos pecadores. Nos versículos 1 e 3, estabelece a introdução para as parábolas, e em seguida a parábola do filho pródigo, que ocupa o foco central do capítulo. Vejamos que nos versículos 1 e 3 está assim: os publicanos e pecadores estavam se aproximando para ouvi-lo. Os fariseus e os mestres da lei murmuravam: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou uma parábola. E nesse trecho vemos a crítica dos fariseus e mestres da lei que condenam Jesus por se associar com os pecadores. E Jesus, então, nos versículos 11 e 12, diz: o homem tinha 2 filhos, o mais jovem disse ao pai: pai, dai-me a parte da herança que me cabe, e ele repartiu os bens entre eles. O pedido do filho mais novo por sua parte da herança é um ato que na cultura judaica seria considerado um insulto grave. O filho está basicamente dizendo ao pai: eu preferiria que você estivesse morto. A ação do pai de repartir a herança, embora dolorosa, mostra o respeito que ele tem pela liberdade de escolha do filho, algo que também reflete a liberdade de Deus em relação à humanidade. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e saiu para uma terra distante. E vejamos como esse comparativo pode estar ligado com nossas vidas, onde simplesmente queremos muitas vezes saber das condições materiais, das questões distante de Deus. E uma vida longe de Deus, uma vida contínua no pecado, é exatamente essa terra distante. Uma terra distante onde nós não temos mais proximidade e comunhão com nosso Pai. Mas a história trata exatamente da questão da misericórdia. O filho volta para casa e há aqui um arrependimento sincero. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. A reação do pai é de misericórdia e perdão. O fato de o pai correr em direção ao filho, algo incomum para um homem de sua posição, demonstra o imenso amor e compaixão de Deus. A restauração do filho não é apenas uma aceitação de volta, mas uma celebração de sua reconciliação. O anel, as sandálias e a roupa nova simbolizam a restauração da dignidade da posição do filho como herdeiro. E nesse sentido, essa parábola, conhecida como parábola da misericórdia, revela a profundidade do amor de Deus e sua capacidade de perdoar. O pai, que representa Deus, não apenas recebe o filho de volta, mas restaura-o completamente, oferecendo-lhe uma festa e dignidade. E este é o convite de Deus para todos. Deus sempre nos acolherá de volta, não importa o quanto tenhamos nos afastado dele. Basta o quê? O arrependimento, assim como o arrependimento sincero do filho, que é um modelo para todos nós. Ele não apenas se arrepende de suas ações, mas reconhece sua indignidade e se submete ao amor e à misericórdia de seu Pai. E o que muitas vezes falta para mim, você e para toda a humanidade é que possamos reconhecer as nossas limitações e a todo momento nos submeter ao amor e misericórdia de nosso Pai. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.